Olá! O início do mês de fevereiro foi marcado pela retomada das atividades do Legislativo. Uma sessão solene e festiva foi realizada no início dos trabalhos de 2022. Com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, liderou o ato de início dos trabalhos da 4ª sessão legislativa da 11ª legislatura. Muito empenho para a aprovação de projetos e os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19 continuam sendo prioridade, conforme destacou o presidente. Vamos fazer a produção da Assembleia continuar. Estamos fechados a público até o dia 2 de maio. Consultamos todos os senhores deputados, vamos obedecer à ciência. Temos nos consultado com o secretário-geral do Resende, nosso secretário estadual de saúde, para tomarmos as medidas necessárias para fazer o bom funcionamento da casa sem que haja contágio efetivo de todos os funcionários. Nós temos praticamente 80% dos funcionários trabalhando e assim vamos continuar produzindo pelo estado de Mato Grosso do Sul. O ato contou ainda com a tradicional honra militar e passagem do governador do estado em revista às tropas da PM, seguido pelo hasteamento das bandeiras no pavilhão externo da Casa de Leis, acompanhado do hino nacional. Ainda no evento realizado no pavilhão externo da Alemes, os convidados lembraram do esforço do Poder Legislativo para a aprovação de projetos que contribuem para a retomada das atividades no pós-pandemia. A Assembleia Legislativa ela tem feito um papel muito importante no Mato Grosso do Sul, questionando as ações e apoiando as ações do governo. Essa situação que a gente tem hoje, que possibilita o apoio em diversas áreas, como na cultura, como no esporte, esse apoio maciço, se deve, sem dúvida alguma, à participação importante da Assembleia, dando suporte, discutindo as ações do governo. Então, é um trabalho muito relevante. Eu acho que nossos deputados estão de parabéns. E esperamos que 2022 seja um ano de retomada, de recomeço, que a gente consiga superar esses momentos difíceis que a gente passou. E essa união entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para isso. Os projetos desse 2021, se nós conseguirmos repetir em 2022, tremendo sucesso. A Assembleia foi sábia, teve carga evidente de trazer que o Detran tem uma penetração na sociedade muito grande, né? Nós temos hoje um estado, 1.650.000 veículos registrados, 1.300.000 condutores. E todos aqueles projetos de 2021 afetam todo mundo, eles afetam todo mundo. Então, comandado aí e sempre nos recebendo muito bem o deputado Paulo Correia e todos os outros deputados, eles levaram o Detran e o governo do estado a produzir projetos importantíssimos. Autoridades presentes destacaram a relevância da boa comunicação do Legislativo com os demais poderes para atender às demandas da população. A Assembleia Legislativa, seu presidente Paulo Correia, os deputados têm sido importantes parceiros dos municípios, em pautas municipalistas que atendem tanto ao Executivo Municipal, mas também aos interesses dos deputados em suas bases eleitorais. A Assembleia Legislativa tem sido um importante parceiro de Dourados, através dos 24 deputados, através também das ações individuais das bancadas e do presidente Paulo Correia. Nós ressalto que é importantíssimo que nós estreitamos esses laços para que nós possamos juntos continuar construindo um Mato Grosso do Sul de mais oportunidade para as pessoas, que efetivamente é o que a gente busca na vida pública. No enfrentamento da pandemia, aliada de primeira hora, não só o presidente institucionalmente nos ajudando na interlocução com os vários setores da sociedade, mas mesmo aqui na criação de leis e na reivindicação através de indicações de todos os conjuntos de deputados, fizeram com que a gente pudesse, inclusive, fazer correções no nosso caminho, que colocou o Mato Grosso do Sul como um exemplo no enfrentamento da pandemia. Nós estamos voltando com tudo, nós estamos vivendo aí uma pandemia, mas eu creio que nós vamos vencer. E nós não podemos parar, estamos trabalhando para ajudar a população. Então é com muita alegria no meu coração que estou participando desse evento, de mais um evento muito importante para nós, no qual nós, deputados, estamos voltando ao trabalho.
O presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, ressaltou ainda que 2022 seguirá os anos anteriores, sendo um ano de muito trabalho em prol da população sul-mato-grossense. No final do ano nós batemos o recorde, 57 projetos, dos quais 45 aprovados, 12 deixamos para o finalmente, mas limpamos a pauta por completo e estamos entregando o que a população nos pede, que é o que? Agilidade na época da pandemia, ajudar os setores mais carentes e mais necessários nesse momento. E o governo do estado tem correspondido, o governador Reinaldo Azambuja, show de bola, atendendo todos os setores mais prementes, que precisam de mais ajuda, e a Assembleia não tem faltado. Então acho que nós temos cumprido o nosso papel, vamos continuar fazendo isso, todos os 24 deputados participam, nós vamos continuar com as nossas sessões mistas, presencial algumas pessoas e online outras pessoas, e não vamos deixar a peteca cair. Nós tivemos, nesse ano que finda o nosso segundo mandato, sempre uma relação respeitosa, de respeito ao poder legislativo, de construção de políticas públicas coletivamente, dividindo as responsabilidades executivo e legislativo e principalmente colhendo os frutos dos bons resultados das políticas públicas implantadas no Mato Grosso do Sul. Nós estamos muito melhor do que a maioria dos estados brasileiros. Fizemos as reformas estruturantes, equalizamos as finanças públicas, enfrentamos uma crise que foi a econômica do ano de 2015, 2016, enfrentamos uma pandemia mundial e que assolou a nação e o Brasil, e junto com a Assembleia e com os poderes, construímos políticas públicas efetivas, duradouras e de bons resultados. Durante o evento de abertura do ano parlamentar, o governador fez leitura da tradicional mensagem ao povo e ao Poder Legislativo. Em seu último ano no cargo, ele destacou suas ações e a parceria com a Casa de Leis. A sessão híbrida de reabertura dos trabalhos do Legislativo teve na mensagem do governador Reinaldo Azambuja o reforço na construção de políticas públicas de forma integrada entre Legislativo e Executivo. Em sua última mensagem como chefe do Executivo, ele ressaltou avanços nas áreas de governança, transparência e desenvolvimento sustentável, ainda que em meio a crises. Mudamos o perfil do Mato Grosso do Sul, vamos entregar um estado muito melhor do que aquele que nós herdamos em 2015, enfrentando praticamente 5 anos dos 8 em crise. Primeira crise econômica, que foi a maior da história do Brasil, que vocês conhecem, que levou o PIB brasileiro a pior mergulho da sua história, que foi do ano de 2015 e 2016. E segundo, a crise da pandemia, que perdura até hoje. A pandemia não foi embora ainda, nós estamos aí os exercícios que vocês estão vendo. Então, eu acho que assim, o compromisso é coente, é Mato Grosso do Sul. Dentre os parlamentares, propostas na área social, como transferência de renda e CNH social, foram reconhecidas por Amarildo Cruz, líder da bancada do PT, e o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Gerson Claro. Por sua vez, a líder do governo Mara Caseiro relembrou que a gestão, com olhar municipalista, reforçou a construção de políticas públicas que atendam aos anseios dos cidadãos. Essa filosofia, de acordo com o presidente da Alemes, Paulo Correia, uniu a Casa de Leis a outras instituições no enfrentamento de pautas em conjunto. E a infraestrutura será um dos desafios a ser debatido. Tem uma coisa muito importante que o governador está mexendo, o que está sendo feito no estado com a nossa logística de transporte, ferrovia, rodovia, aeroportos e os nossos portos, porque agora nós já estamos com a ordem de serviço assinada, e nós presenciamos isso, da ponte sobre o Rio Paraguai e da rota bioceânica. E faltam só 15 quilômetros de asfalto até atingirmos a cidade de Filadélfia, dentro do Paraguai. Então, praticamente, nós já estamos com a rota bioceânica pronta. Então, nós temos que tomar providências aqui também. Ainda no assunto, em entrevista coletiva, o governador Reinaldo Azambuja anunciou o projeto de lei prorrogando a adesão ao parcelamento de multas do IAGRO e do IMASU. Nós encaminhamos uma pauta urgente, que seria prorrogar aquele refis do Instituto do Meio Ambiente, do IMASU e do IAGRO, que ele venceu dia 31 de dezembro, a adesão. Então nós estamos mandando para cá para ampliar a adesão,
Porque teve pessoas que ali no final do ano não percebeu que tinham a possibilidade de um refinanciamento, então essa é uma pauta que está aqui dentro. E outras pautas importantes, a gente sempre tem matérias que estão sendo discutidas a nível nacional, a nível dos parlamentos, e aqui o importante é que as portas da Assembleia estão sempre abertas. Agora, momentaneamente, é prorrogar o refis do IMASU e do IAGRO para uma adesão com tempo maior para aquele que se sentiu prejudicado, que não pôde saldar suas obrigações com esses dois órgãos, que tem um tempo maior para resolver as suas pendências. A primeira sessão ordinária de 2022 contou com a participação dos deputados de forma híbrida. Os parlamentares se mostraram empolgados pela expectativa do novo ano. O clima é de otimismo e muito trabalho na Assembleia Legislativa. Na primeira sessão híbrida, após a abertura oficial do ano legislativo, os deputados estaduais já debatem os temas que vão nortear 2022. O deputado Herculano Borges, do Solidariedade, acredita que o período será pautado em cima de grandes discussões políticas, já que se trata de um ano eleitoral. Voltamos de forma híbrida, né, por conta dessa nova onda aí que infelizmente está assolando aí o nosso estado e o mundo todo, mas eu acredito que isso não vai atrapalhar a produtividade da Assembleia. Mesmo no período de pandemia, nós produzimos bastante, foram muitos projetos, tanto do Executivo quanto dos deputados, então a gente acredita que vai ser da mesma forma esse ano e os parlamentares aí tendo que se desdobrar também no período eleitoral, para que possa estar aqui no plenário, que eu acredito e é o meu desejo que após passar desse período aí de 3 meses, a gente possa voltar para aqui a discussão local, né, no plenário, a tribuna. O deputado Coronel Davi, sem partido, também considera 2022 importante para a discussão de temas voltados às necessidades do cidadão. Segundo ele, seu trabalho continuará focado na segurança pública, além do combate à violência contra a mulher, a criança e o idoso. Até porque a gente já tem uma PEC já aprovada por essa casa, que impede que o agressor de mulher, de idoso e de criança não possa fazer parte do serviço público aqui do Mato Grosso do Sul. Então, eu julgo como extremamente importante que cada vez mais a gente possa discutir esse assunto aqui na Assembleia e que a população acompanhe cada vez mais esses casos bárbaros que acontecem e que cobrem efetivamente das autoridades uma atuação mais forte nesse setor. E é o que eu vou procurar fazer aqui na Assembleia. A primeira sessão contou com votação de projetos, apresentação de novas pautas e discussão dos principais temas em evidência no Estado e no país. O Jornal Parlamentar dá uma pausa e já volta. O deputado Barbosinha apresentou o projeto de lei vedando o protesto em cartórios de dívidas de água e luz. Em alguns casos, a dívida pode ser mais até do que o dobro, dificultando ainda mais o pagamento. A primeira sessão híbrida do ano de 2022 na Alemes contou com a votação de 2 projetos de lei e discussões sobre temas relevantes aos sul-mato-grossenses. Na oportunidade, o deputado Barbosinha, do DEM, apresentou o projeto de lei que veda o protesto em cartório dos débitos relativos ao inadimplento das faturas de energia e água dos consumidores do estado de Mato Grosso do Sul. O PROCON consignou que essa nova medida, no caso o protesto, não tem o aval da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Muitos consumidores estão tendo suas faturas em atrasos protestadas em cartórios de Campo Grande e outros municípios do estado, e após efetuar o pagamento dos débitos, deputado Pedro Kemp, eles são surpreendidos com a manutenção do protesto, pois o título ele só pode ser cancelado quando os consumidores realizam o pagamento dos encargos e das taxas cartorárias. De acordo com o projeto, a título exemplificativo, o consumidor que tenha um débito protestado em cartório no valor de R$ 200 vai ter que pagar em torno de R$ 100, além da conta para efetivar o cancelamento do título.
E quanto menor o débito, maior será o valor das custas cartorárias em comparação com a dívida. Um valor de R$ 50 vai acarretar encargos e taxas de aproximadamente R$ 85. Durante as discussões a respeito da pauta apresentada, o deputado Pedro Kemp, do PT, acrescentou que o consumidor já é frequentemente penalizado pelos sucessivos aumentos das tarifas. É uma dupla penalização do consumidor, né, que tem o fornecimento da energia cortado e depois ainda tem que arcar com esses custos, né, dos cartórios, uma vez que os títulos são protestados, né? Eu quero dizer a Vossa Excelência que o consumidor de energia já está sendo penalizado com os aumentos frequentes, né, do valor da energia paga e muita gente está tendo dificuldade de pagar a sua conta de luz. Nós temos hoje muitos consumidores que perderam o emprego, que durante a pandemia fecharam as portas do seu pequeno comércio. Então, há uma necessidade de se olhar com muito cuidado. A questão que nós estamos relacionando aqui, nós não estamos, deputado Capitão Contar, legislando sobre a energia. Aqui se trata de relação de consumo. E o artigo 39 do Código do Consumidor, deputado Pedro Kemp, ele é expresso em dizer o seguinte: é vedado ao fornecedor de produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Me parece o caso que o que nós estamos a regulamentar nessa lei não se trata de forma alguma de assunto relacionado à energia, nós estamos regulamentando relação de consumo. Agora, o projeto segue para a apreciação da CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEMES, antes de seguir para a votação em plenário. Entidade da região de Bodoquena pede ajuda à Assembleia e ao governo para efetiva aplicação de leis que protegem as nascentes e os banhados dos rios da Prata e Formoso. Em suas explicações pessoais durante a sessão desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, o presidente da ALEMES, deputado Paulo Correia, do PSDB, comentou o resultado de uma reunião com o governador Reinaldo Azambuja e secretários de governo, com foco na proteção dos principais rios do estado. A solicitação para o monitoramento mais ativo das ocupações instaladas às margens do Rio Formoso e os demais rios da região de Bonito e também da Serra da Bodoquena foi levada ao governo estadual. O Poder Executivo disse que vai criar mecanismos de estudos para inviabilizar atividades econômicas que degradam o meio ambiente com base em 2 leis vigentes. Ambas as leis de autoria do presidente da Casa, deputado Paulo Correia. São elas: a Lei das Águas Cristalinas, que criou uma faixa de proteção de 150 metros de cada lado das margens, entre outras proibições para assegurar a proteção de rios. E a Lei dos Banhados, que transformou em áreas de preservação permanente mais de 13.600 hectares dos banhados dos rios da Prata e Formoso. Primeiro, muito importante para o Estado, a Iolanda, que é do Grupo Unidos pela Serra da Bodoquena, que é lá de Bonito, preocupada com o avanço que está tendo nas divisões que estão sendo feitas com áreas no Rio Formoso, quer dizer, a pessoa pega um módulo do Rio Formoso e redivide esse módulo, de tal maneira que, em vez de ter um acesso para o rio, você tenha 10 acessos para o rio. Então, põe um deckzinho e vai fazendo, e está virando um troço que é incontrolável. Fora o esgoto que vai gerar, fora o estudo que não está sendo feito, fora tudo que está sendo feito, loteando uma coisa que é o nosso paraíso. Então, preocupada com isso, ela veio pedir para regulamentar uma lei que nós aprovamos nessa casa, de minha autoria. Tem algumas pessoas desrespeitando essa lei. E aí foi pedido pela Iolanda, por esse grupo de pessoas, para que a gente regularizasse isso, tomasse medidas mais enérgicas, inclusive de comum acordo com a prefeitura, senão vai virar efetivamente uma coisa que não vai ter controle absolutamente nenhum. Nosso meio ambiente, que é bonito, maravilhoso, que ganhou
por 12 vezes o melhor destino ecoturístico do mundo, que o Josmail, nosso prefeito, foi lá no Panamá agora, trouxe a Feira de Ecoturismo Mundial para ser sediado em Bonito, eu acho que tudo isso que a gente construiu, de repente não está sendo respeitado e de repente vai acabar com tudo. Conforme o presidente, o governo do estado se mantém aberto ao diálogo na busca de soluções. Por outro lado, como interlocutor do Poder Legislativo, Paulo Correia consegue acompanhar in loco a efetividade das próprias leis. Com isso, a gente está com um olhar diferenciado para uma joia rara que é Bonito. Não só no Mato Grosso do Sul, mas no mundo. Deputados aprovam e hospitais deverão criar um serviço de comunicação com familiares e pacientes isolados. Os deputados aprovaram na última quarta-feira projeto de lei que cria um serviço de informação sobre internados em unidades de saúde. A medida vale tanto para hospitais públicos quanto privados. E na avaliação do autor, o deputado Barbosinha, do Democratas, deverá humanizar o atendimento e o acolhimento às famílias. O que nós queremos com esse projeto é exatamente, por meio de um aplicativo, criar esse relacionamento para que os familiares angustiados possa saber diariamente a notícia do seu ente querido. O texto da lei prevê também um mecanismo de busca ativa, quando a internação ocorre sem a identificação de quem chega à unidade. Esse serviço de informação deverá atuar por meios digitais ou telefônicos, quando o paciente estiver com doenças infecto-contagiosas durante endemias, epidemias e pandemias, como é o caso da Covid-19. Aqueles pacientes que chegam inconscientes ao hospital, essa rede, imediatamente já entra em atuação, fazendo a busca ativa, identificando os familiares, exatamente para poder prestar todas as informações do estado de saúde, do quadro clínico daquela pessoa que se encontra em ambiente hospitalar. Apesar de já estar presente em muitos locais, a existência desse serviço em lei garante que ele será ofertado à população em toda a unidade de saúde, e não apenas naquelas que desejam. Nós precisamos que todos os hospitais, seja da rede pública, seja da rede privada, em qualquer circunstância, ele possa prestar o atendimento àquela família, dar a notícia, às vezes triste e dolorosa àquela família, de uma forma humanizada, com profissionais técnicos qualificados, para criar vínculo, relacionamento, de tranquilidade, tanto para o paciente que se encontra no hospital, quanto para os familiares que angustiados esperam por notícias. Questionário que pode identificar precocemente a depressão pós-parto poderá ser obrigatório em Mato Grosso do Sul durante o pré-natal. A proposta começou a tramitar na Alemes. O nascimento de um filho é um desafio para as mulheres. Com uma criança sob sua responsabilidade e uma chuva de hormônios, muitas entram na chamada depressão pós-parto, condição que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, atinge 1 a cada 4 mães brasileiras. O projeto de lei, apresentado pela deputada Mara Caseiro, do PSDB, institui no Estado a aplicação obrigatória de questionário médico, numa tentativa de tentar prever e tratar essa condição. A gente hoje tem detectado muitas mulheres, seja durante a gestação ou após a gestação, a depressão. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque no meu primeiro filho, na minha primeira filha, eu tive uma depressão e que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo naquele momento, onde eu olhava a minha filha e eu via aquela coisinha tão pequenininha, tão desprotegida, eu me sentia muito impotente, E eu fiquei, assim, inclusive, uns 15 dias que eu não deixava ninguém ver minha filha, que eu queria super protegê-la, Claro que depois, com todo o apoio da família, enfim, eu consegui superar esse momento. Mas tem algumas mães que não conseguem superar esse momento, que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento. Então, nesse sentido, é que eu apresentei esse projeto para que tenha um questionário, para que essa mulher possa responder e o médico também possa acompanhar, essa mulher gestante e também depois da gestação, quando ela já estiver com o seu filho e precisando desse acompanhamento. Pela proposta, caso seja constatado durante o pré-natal que a gestante apresenta sinais que podem se transformar em depressão pós-parto, ela deverá ser encaminhada para acompanhamento psicológico e psiquiátrico.
A unidade de saúde, seja ela pública ou privada, também deverá comunicar à família. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. O deputado Barbosinha, do Democratas, utilizou da tribuna para falar sobre a situação precária dos hospitais públicos e UPAs de Dourados. A segunda maior cidade do estado, que atende a quase 1 milhão de pessoas por ano, está passando por uma grave crise. Eu tenho um relatório aqui da rede de saúde. A unidade de pronto atendimento. Falta de medicamentos básicos para dor com frequência, dipirona, por exemplo, não tem. Falta de insumos básicos, luva, máscaras, avental, óculos, capote, entre outros. Ar-condicionado. Esses dias, todos os ares condicionados da UPA estavam estragados e depois de uma grave denúncia da vereadora Lia Nogueira, eles andaram restabelecendo, mas de qualquer forma é insuficiente, não é, para poder atender tanto os trabalhadores, médicos, administrativos, como os pacientes que buscam unidade de pronto atendimento. Lembrando que a unidade de pronto atendimento, os pacientes, embora ela seja para atendimento rápido, os pacientes estão ficando lá há mais de 2 dias ou até 3 dias, porque precisa de forma improvisada, porque o Hospital da Vida não os consegue receber ou mandar para outros hospitais da região. Quando, nesse caso aqui, ele deveria ser encaminhado imediatamente para uma unidade de especialidade, ou seja, o Hospital da Vida, que é de referência de média e alta complexidade. O Hospital da Vida, queda de energia constante. Das mais de 15 especialidades do Hospital da Vida, a maioria dos médicos fizeram na data do dia 22 de fevereiro uma ação judicial para a Funsalde, informando a situação precária do Hospital da Vida para se resguardar, deputado Coronel Davi, porque está quase impossível a atuação médica no Hospital da Vida, tanto o médico correndo risco de responder a processos judiciais, quanto vidas que estão sendo perdidas ou podem ser perdidas em razão da falta de condições de trabalho naquele nosocômio. Pacientes correndo risco de ficar com sequelas graves, pacientes aguardando cirurgias há vários dias e sem previsão de realizar por falta de aparelho para esterilizar os equipamentos cirúrgicos. Eu não estou falando aqui de grandes equipamentos, estou falando de coisa básica. Autoclave para esterilizar os equipamentos. O Hospital da Vida fazia o procedimento de exame de pancreatite, o CPRE. Por falta de pagamento, esses serviços foram suspensos. Esses pacientes agora são encaminhados para fazer o serviço em Ponta Porã. Aparelhos quebrados sem funcionamento do Hospital da Vida. Arco cirúrgico, o autoclave, que é para fazer a esterilização. Perfuradores ósseo, que é o DRI. Esses equipamentos aqui, 10 existentes no Hospital da Vida, praticamente todos quebrados. Esse dia eu relatei aqui um paciente que iniciou uma cirurgia de fêmur, abriu a lateral da perna e teve que fechar porque o equipamento quebrou durante a cirurgia. Ele teve que fechar e esse paciente aguardar restaurar o equipamento para poder fazer a cirurgia. Aparelho de tomografia estava quebrado. Ele, depois de uma denúncia de um grande site, de um veículo de comunicação aqui de Campo Grande, né, eles, no dia 23/2, que o aparelho de tomografia foi consertado, salário dos médicos especialistas estava 5 meses, 6 meses completaria agora, pagaram 3 meses, então nós temos novembro, dezembro e janeiro. Então é importante aqui ressaltar que Dourados é muito bem assistido do ponto de vista da equipe médica, dos enfermeiros, dos auxiliares administrativos. Há um grande comprometimento desses profissionais, mas hoje há absoluta falta de condições de trabalho. Também sobre a saúde pública de Dourados, o deputado Renato Câmara comentou sobre a desativação de unidades da CACEMES no município. A CACEMES, que é uma referência no nosso estado, e está, né, buscando cada vez mais um atendimento de qualidade. Porém,
este ano, a CACEM desligou várias instituições onde havia prestadores de serviços em relação à oncologia, por exemplo, e assumiu compromissos em atendimento do SUS. Então, ela, de um lado, ela assumiu mais atendimentos do SUS, não só dos seus contratantes, vamos se dizer, e, por outro lado, ela diminuiu a quantidade de serviço. Esse relato, quem está me passando, foi uma professora, né, do município de Iguatemi, que tem problema de saúde de câncer. Então, nós estamos vendo, nobres colegas deputados, um colapso da saúde de Dourados. Um problema que é responsabilidade das políticas públicas, de todos nós. E aqui, essa casa, com certeza, não vai se furtar desse debate importante para melhorar a saúde e o atendimento em todas as esferas. O deputado Pedro Kemp cobrou novamente uma solução da FAPEC para o concurso de professores temporários do Estado. Eu recebi reclamação de professores do interior do Estado e daqui da capital, e na última quinta-feira, um grupo de aproximadamente 30 professores esteve lá na frente da FAPEC para justamente discutir a sua situação e pedir uma revisão dessas pontuações que foram feitas. É importante lembrar que os professores entraram com recurso, mas não tiveram esse recurso devidamente analisado, porque a FAPEC alegava que não tinham apresentado os documentos em tempo hábil. A presidente da FAPEC determinou que fosse feita uma checagem dos documentos daquelas pessoas para verificar se realmente havia algum erro na contagem dos pontos, na prova de títulos, e realmente foi constatado que havia erros nesta avaliação desses professores. A partir daí, como nós estávamos recebendo reclamações no mesmo sentido de professores de todo o Estado, praticamente, então a presidente da FAPEC determinou uma revisão geral das avaliações, né, do processo seletivo de todos os professores inscritos, né? Como havia sido publicado já o resultado desse processo seletivo na quinta-feira, a Secretaria de Educação, o governo do Estado, fez uma publicação tornando sem efeito aquela lista que foi publicada e, então, determinou que a FAPEC apresentasse uma nova lista de aprovados com a classificação nesse processo seletivo depois de feita essa revisão geral, né? Então, neste final de semana, a FAPEC esteve fazendo essa revisão, essa recontagem dos pontos dos professores que apresentaram títulos, apresentaram certificados, diplomas, documentos para comprovar a sua qualificação. Houve uma falha no sistema e, por conta disso, então, a FAPEC reconheceu esses erros e determinou a revisão geral, né, de todas as pontuações dos professores. Comissão de Constituição, Justiça e Redação libera projetos para votação durante a primeira reunião de 2022. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei que institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de setembro.
O projeto é de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, e tem como principal objetivo estimular a prática de adoção de crianças e adolescentes que estão acima da faixa etária considerada pelos candidatos à adoção. Segundo os dados do Cadastro Nacional de Adoção, atualmente cerca de 5.000 crianças e adolescentes aguardam a adoção. De outro lado, 35.000 pessoas estão computadas como pretendentes para adotar uma criança. A imensa maioria ainda quer um bebê e crianças mais velhas continuam vivendo em abrigos. Em Mato Grosso do Sul, 107 crianças e adolescentes estão na fila à espera de uma família, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. O relator da matéria, deputado Paulo Duarte, do MDB, falou que a proposta é extremamente válida e atende os critérios de conveniência e oportunidade. A situação de jovens que não encontram uma família e atingem a maioridade, ainda em abrigos, aciona cada vez mais a necessidade de políticas públicas a eles direcionadas, atendendo aos que ficam marginalizados da sociedade. Por isso é necessário que se dê amplo conhecimento da história de vida das crianças e adolescentes em abrigos, a fim de que tenham mais oportunidade e chance de encontrarem uma família. Se antes se acreditava que manter essas pessoas longe de qualquer divulgação seria mais benéfico, isso se verificou ir de encontro com a proteção que se espera dar a eles. Ainda durante a CCJR, os membros emitiram parecer favorável ao projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que prorroga até 31 de março de 2022 a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Campo Grande. Entre as justificativas para a extensão do prazo está a ocorrência da variante da Covid-19 Ômicron, além da circulação de outros vírus respiratórios e a epidemia de influenza na capital. A comissão também emitiu parecer favorável ao projeto de lei 02 de 2022, também da mesa diretora, que reconhece a ocorrência de calamidade pública em Laguna Carapã, em razão de emergência em áreas do município afetadas por estiagem. O prefeito municipal de Laguna Carapã, senhor Ademar Dal Bosco, sensibilizado e cumpridor de boa gestão, editou o decreto 016, de 27 de janeiro de 2022, declarando situação de emergência em todo o território municipal pelo prazo de 180 dias, em virtude do longo período de estiagem que graça na localidade. Passando por escassez hídrica e prejuízos no campo, Laguna Carapã tem calamidade reconhecida pela Assembleia. Ana Paula Gimenez tem os detalhes. Os parlamentares aprovaram em sessão plenária em votação única projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Laguna Carapã, em virtude da estiagem. O município foi um dos mais prejudicados com a falta de chuva, que tem comprometido as reservas hidrológicas e prejudicado a produção agropecuária, causando fortes impactos sociais e econômicos. Conforme dados divulgados em janeiro pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, os prejuízos causados pela estiagem na agricultura já apontam para a redução da safra de soja 2021-2022. De acordo com os produtores rurais da região, a colheita de soja deverá ficar entre 10 a 30 sacos por hectare. O Jornal Parlamentar, com o resumo do mês de fevereiro, fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. E fique atento ao seu cartão de vacinação contra a Covid-19. Se estiver em atraso, procure pela segunda dose ou pela dose de reforço. TV Alemes, a TV da gente de MS.